Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Um assunto que sempre passa na cabeça de quem ama mesmo história na escola é que se vale a pena cursar história na faculdade. É por isso que hoje nós iremos comentar um pouco disso e eu vou revelar um pouquinho até da minha experiência fazendo história lá na Unesp. Mas antes de seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.800 inscritos. Muito obrigado a quem está se inscrevendo e apoiando esse projeto de história pública que é o Direto do Forno. Não se esqueçam que eu sempre deixo aqui embaixo as minhas redes sociais com foco pro meu Instagram. Eu tô fazendo conteúdo de história e política todo dia. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Acho que para esse assunto eu posso contar um pouquinho da minha experiência. Afinal de contas, eu era um adolescente que amava bastante história, mas não sabia direito se valia a pena fazer o curso de história. Na verdade, entre o meu primeiro e segundo ano do ensino médio, eu queria bastante era fazer direito. No comecinho do terceiro, tava lá no meu caderno, eu quero ser advogado. Eram uns papinhos assim motivacionais na hora de fazer o vestibular, só que no momento que você vai fazer a sua inscrição, você começa a pensar se vale realmente a pena fazer uma profissão, um determinado curso, ou dar um rumo para sua vida que, vamos falar, é bem importante. Eu acabei nesse momento de crise existencial escolhendo História, e eu passei aqui na Unesp, a Universidade Estadual Paulista, Campus Franca, que eu entrei em 2015 e fiquei até 2018 na graduação, bacharelado e licenciatura. E quando eu decidi fazer história, eu tive que lutar contra a pressão familiar, pressão social de amigos e conhecidos, falando: você vai fazer história? Você vai ser o Forrest Gump, fica contando história para as pessoas na praça? Você vai ser professor? Sempre colocando esses destinos pra gente. Vocês sabem se vocês fizeram história. Mas o ponto é que eu estava nesse momento assumindo uma coisa que tinha uma certa pressão e eu descobri que era mal visto. Até porque o pessoal tem uma visão de historiador como uma coisa muito insegura. Você não vai arranjar emprego, você não vai ganhar dinheiro, você vai ser doutrinado e virar um socialista maluco, entre várias outras coisas que temos como senso comum. Mas eu queria. Eu sou bom em história, eu gosto muito de história, e eu achei que fazia sentido fazer um curso de história. Só que, como todo bom estudante de história, quando a gente chega no curso, a gente quebra a cara. Porque, galera, eu já falei isso aqui em muitos vídeos. História não é o que a gente pensa. História não é o conteúdo que a gente vê na escola. Um curso de história, ele não vai te dar conteúdos como se fosse algo de apostilinha. Mas sim, ele tem que te preparar para fornecer ferramentas de análise. Você tem que sair dali uma pessoa com capacidade crítica de identificar a historiografia, de identificar as problematizações, de identificar as ferramentas que você possui para fazer uma análise histórica. Que não está longe de ser apenas ficar decorando data e nome e tudo mais. O foco de cada graduação, seja privada, seja pública, seja um grande centro, seja uma faculdade nova ou mais interiorana, tudo isso molda muito como é que vai ser feita as escolhas da graduação, dos cursos, das matérias. Mas se você faz história, não tem outra. Você tem que aprender a identificar, saber fazer uma análise boa de história. E isso acaba gerando um grande susto, porque as pessoas estão achando que vão fazer um curso e aí descobrem que não era o que elas imaginavam. Descobriram que não é tão fácil fazer uma pesquisa sobre Egito ou vikings no Brasil. Assim como também vai ser muito complicado fazer qualquer pesquisa dependendo da oferta de orientadores que você possui. Além disso, muitas vezes os professores vão jogar na sua cara que não tem outra para você fazer esse curso. Em algum momento você vai precisar dar aula, seja trabalhando com isso, seja dentro da academia, e muita gente não quer dar aula quando entra em história. Assim como também a gente assusta porque a gente acha que vai aprender mundos e fundos de vários assuntos e não vai, porque o currículo é muito limitado e, como eu disse, a gente vai ter um certo geral sobre determinadas áreas da história, acompanhado da experiência de se entender as ferramentas. Mas de uma maneira geral, história, para mim, valeu muito a pena. E eu não sou um cara que tem grande influência, poder, riqueza.
as coisas acabaram acontecendo e deu certo. Eu consegui a escola e eu consegui a pesquisa. Mas eu sei muito bem que essa não é a realidade de todo mundo, que estão em determinadas condições, em regiões, em mundos completamente alheios ao meu, porque a gente vive múltiplas realidades. Então, para você que pensa em fazer história, eu daria alguns conselhos. Primeiramente, se você quer entrar em história, lembre-se que história não é o que está lá no ensino médio. História não é aqueles assuntos, aqueles temas de forma factual que você tem que decorar ou no máximo interpretar ou correlacionar. Como eu disse, histórias são problematizações, são entendimento de teorias, de aquisição de métodos, de fazer de fato toda uma construção teórica para você entender o que é história, o que é historiografia, esse tipo de coisa. Então, já tem essa ideia que isso você irá aprender em um curso de história e não aquilo do ensino médio. Outra coisa é a respeito da remuneração. Infelizmente, o mercado de trabalho em história acabou se limitando bastante. As bolsas acabaram se diminuindo bastante para você seguir a pesquisa por causa de cortes na ciência e também pelos modelos de financiamento que a gente vem adotando para pesquisa nos últimos anos. Então a gente tem essa limitação, mas ainda existem. Assim como também você sim pode ser professor de rede pública ou privada, naquele esquema clássico que é o mais convencional e também tendo a remuneração de um professor nesse caso, que pode variar bastante. Assim como também você tem esses caminhos que são abertos e no mundo que vivemos, o estímulo a fazer produções independentes, que embora não sejam lucrativas nem até o médio prazo, elas te colocam e aumentam a sua projeção e coisas do tipo, tudo isso são as limitações e as possibilidades de você ter remuneração ao fim do curso. São opções, são caminhos e acredito que dá para valer a pena e isso demanda também da sua questão de como estão as suas opções, como você acha que você sairá, envolve entender mais ou menos o caminho que você gostaria de tomar após a faculdade. Então não tem uma resposta simples a respeito de remuneração. Tem pessoas que trabalham em coisas que formaram comigo e eu não tenho ideia de como elas chegaram ali, de cargos, instituições, de serviços, enfim. É uma coisa muito interessante. Então isso é uma coisa mais subjetiva. Porém, são mais ou menos esses os caminhos que alguém irá tomar ao se formar em História. Conheça a sua faculdade e conheça você. Afinal de contas, é humanamente impossível dar todos os conteúdos históricos. Em 4 anos ou 5, dependendo da universidade, você acaba tendo que ver muita coisa, mas ainda assim é muita pouca coisa. Então, querendo ou não, é muito bom você entender para onde você vai, que região essa universidade está feita, quais são os professores que ali trabalham, que linha de pesquisa, grupo de pesquisa que envolve ali, porque você vai aprender muito sobre as matérias que você vai ter, assim como também dar uma procurada em tentar conhecer os professores, conhecer o nível de pesquisa, de ensino, tem muitos rankings aí para você conferir. Além de tudo, que tem que se perceber também que apesar das limitações e apesar de você poder encontrar algo que te contemple, nada vai te ensinar mais do que você mesmo. É você que tem que conduzir suas leituras, é você que tem que ir lá procurar, caçar fonte para fazer algumas análises e, quem sabe, aprender muito sobre pesquisa histórica ou análise histórica. Assim como também você tem que entender o seu ritmo para fazer um estudo e para fazer uma graduação mais tranquila. Muita gente não sabe direito as deficiências que tem, como se encontrar na linha do tempo, de fazer relações entre fatos ou interpretações, de encontrar teses de autores que variam muito a respeito de um mesmo tema, de um mesmo recorte ou de um mesmo objeto. Então, assim, a gente tem que entender a faculdade que a gente está indo, mas também entender as nossas limitações, particularidades e que nós fazemos o nosso caminho. E é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha dado um pequeno esboço a respeito de se vale ou não fazer um curso de História. Peçam aqui nos comentários, caso vocês queiram temas relacionados, que eu fale mais da minha trajetória histórica e acadêmica, esse tipo de coisa. Vai ser muito legal falar mais um pouco. E também sugiram outros temas que forem do gosto de vocês. Vejo vocês na quinta-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!